Nós vamos falar agora sobre o projeto de lei que prevê a reciclagem de lixo eletrônico e a sua importância para a sustentabilidade. Sobre esse assunto, eu converso agora com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Priscila. É um prazer estar com vocês de novo. Prazer é nosso. Bom, a gente vai falar agora sobre o projeto de lei de número 798 de 2021, que institui a Semana de Conscientização e Orientação sobre a reciclagem e o descarte de produtos eletrônicos no estado de São Paulo. Dá um pouquinho da sua opinião para a gente em relação à instituição, né, de uma semana para falar sobre esse assunto, para discutir políticas públicas e também encontrar uma solução para um problema que é um desafio, né? É um grande desafio. Nós estamos falando aqui de toneladas e toneladas de lixo eletrônico que são colocados no ambiente todos os anos, não é? E é muito importante nesse processo que você tenha uma reflexão por parte da sociedade, um espaço reflexivo que permita uma melhor e mais rápida mudança de comportamento, no sentido de se evitar o descarte de produtos eletrônicos na natureza, não é? Então, é muito importante que você traga essa oportunidade de discussão para aumentar a consciência pública. Por outro lado, é muito importante que avancem as políticas de reciclagem por parte dos próprios produtores, através dos acordos setoriais. Então, são essas as questões complementares que acabam fazendo uma política adequada de gestão de resíduos eletrônicos. Bom, e até nesse projeto de lei diz que a semana será divulgada em toda a sociedade, especialmente nas escolas, e para efetivo cumprimento a Secretaria da Educação pode buscar parceiros, né, para levar esse assunto para dentro das escolas. É um caminho também a educação, levar informação até para o pequenininho lá, para as crianças, de como fazer esse descarte consciente, porque as crianças ensinam os pais também, né? Claro, você veja que o índice que se tem como multiplicador, a criança como multiplicador dentro do seio da família, é de para cada criança, 5 adultos são influenciados, não é? Então, nós temos políticas ao longo do tempo que foram construídas com base na educação das crianças, como, por exemplo, o uso de cinto de segurança, né? A grande campanha dentro das escolas proporcionou que a criança chamasse a atenção dos pais. Olha, pai, põe o cinto, mãe, põe o cinto. Então, isso leva a essa mudança de comportamento. Então, é muito importante que você trabalhe os processos educativos dentro da educação formal, em todas as faixas etárias, em todos os níveis, e também por todos os meios de comunicação, que é o sistema informal, né? São elementos complementares para a construção dessa consciência pública. Até para a gente deixar meio que o passo a passo para a população do descarte consciente, como ele deve ser. Porque, por exemplo, um celular que acabou a sua vida útil ali, a bateria, na verdade a bateria, né, acaba ali danificando. Essa bateria muitas vezes pode ser jogada até no lixo reciclável. É o correto? Não é o correto? E como fazer? Olha, a primeira tentativa que o usuário deve fazer é procurar, de acordo com a marca do produto, se há uma campanha da empresa que produziu o seu produto no recolhimento do lixo eletrônico. Eu acho que esse é o primeiro ponto e normalmente ocorre junto às lojas que fizeram a venda, não é? Então, esse é um ponto da economia circular que é muito importante que as pessoas tenham consciência de que quem produziu o produto que está hoje na sua mão, na sua casa, também é responsável pela destinação final. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, em não havendo essa possibilidade, é fazer o descarte como elemento reciclável, né? Para pilhas e baterias que têm um recolhimento específico com relação a isso, né? Nunca permitindo que pilhas e baterias sejam lançadas no meio ambiente sem nenhuma proteção, porque são substâncias que liberam alguns elementos tóxicos ao meio ambiente, principalmente
com relação à água, né? Que acaba sendo um elemento a ser protegido com relação ao lixo eletrônico. Algumas pessoas se preocupam um pouco até em relação a alguns equipamentos que você pode colocar, né, para fazer o descarte ou devolver para a empresa, assim como o senhor explicou, por conta das informações que tem no aparelho. Então, por exemplo, estava usando o aparelho, ele pifou de vez, você não conseguiu fazer aquele restartar ele, né? Quer dizer, apagar tudo que tinha lá dentro. As empresas, elas também são responsáveis por, então, apagar tudo que estava lá, porque todos os componentes, eles podem ser reutilizados também, né? Alguns materiais que tem dentro de um aparelho, por exemplo, celular ou num computador, podem ser reutilizados. Você tem um processo de reciclagem, né? Uhum. O processo de reciclagem, se você vai reutilizar peças de produtos para uma segunda linha, naturalmente eles passam por um processo de verificação, tá? Então, não há esse risco de que você, ao descartar um celular de forma adequada, você tenha uma invasão da sua privacidade. Isso não acontece. Mas, claro que você tem meios também de garantir essa privacidade com relação ao seu aparelho. Você tem senha, você tem uma série de possibilidades que garantem essa possibilidade de proteção de dados, né? Agora, o que é importante colocar é que as pessoas não tenham receio desse problema, que o prioritário, nesse caso, é que você encaminhe de forma adequada para sistemas de reciclagem que sejam confiáveis, né? O perigoso, realmente, pode ser você lançar um celular com dados no meio ambiente, no lixo comum, né? Mas quando ele é direcionado para um setor responsável, você tem que ter um grau de confiança que ali você vai ter um encaminhamento adequado da situação. Esse projeto de lei, ele fala que essa semana, né, deve ser destinado, então, para alertar e esclarecer as pessoas sobre a destinação correta de produtos eletrônicos. De que maneira essa semana deve ser feita? Então, já tem essa indicação para atividades dentro das escolas. Mas nós temos os supermercados, alguns que têm aquelas gôndolas que já recebem ali um material para descarte. Quais outras estratégias, né, poderiam ser usadas para conscientizar a população de algo que é tão perigoso para o meio ambiente? Olha, é muito importante que se diga sobre a responsabilidade daqueles que produzem esses produtos, né? Você tem uma empresa X que fabrica e coloca no mercado. Por outro lado, você tem empresas que fazem essa venda no mercado. Então, esses distribuidores e o fabricante, eles são responsáveis perante a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos pelo recolhimento do seu produto para a destinação final, não é? Então, é muito importante cobrar o papel dessas empresas. Agora, é claro, toda campanha que possa ser realizada em supermercados, através da educação informal, através dos meios de comunicação, são elementos extremamente importantes para que as pessoas entendam que o descarte do eletrônico tem que ser feito de forma adequada. E aqui nós não falamos só de pequenos, né, elementos como celulares, mas nós falamos de fogão, geladeira, rádios portáteis, outros tipos de eletrônico que você tem na sua casa e que precisa ser descartado de forma regular, tá? Então, todo elemento de informação à sociedade é muito relevante e essa deve ser realmente uma prioridade, porque só assim você consegue mudar o comportamento da sociedade. Nós estamos falando de um projeto de lei, ou seja, né, ele ainda vai passar por todas as comissões necessárias aqui dentro da casa, depois esse projeto vai a plenário para votação, depois, né, aprovado, vai para o governo para sanção ou não desse projeto. Sancionado, então já começa a valer. Então, quando se fala de uma lei que institui uma semana de conscientização e orientação sobre a reciclagem e descarte de produtos eletrônicos no estado de São Paulo, esse poder de lei, né? Então vai virar uma obrigatoriedade, finalzinho de março de todos os anos, uma semana para discutir o assunto.
É mais efetivo? Você acredita que os resultados vão ser mais assertivos? Sem dúvida. A partir do momento que você tem uma obrigatoriedade legal de você despender um esforço no sentido de informar a população para mudar o comportamento, isso é muito mais efetivo do que você não ter nenhum processo, apenas processos, eu diria, difusos de educação ambiental. Não é? Então, quando se tem a obrigatoriedade de uma semana específica para isso, é claro que isso deve ser feito em todos os dias do ano, por parte dos setores responsáveis. Agora, uma semana ela ajuda, porque você tem uma agenda, você tem um foco. Como, por exemplo, nós temos o Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água foi criado para a conscientização da importância da água como elemento vital para a sociedade, não é? E você tem um fator extraordinário. O Dia Mundial da Água hoje é comemorado e é discutido, traz o tema à discussão por todas as escolas, sempre no dia 22 de março. Então, essa perspectiva de se ter uma semana para discutir lixo eletrônico, né, que livra o meio ambiente de elementos químicos, tóxicos, é muito importante. A obrigatoriedade de uma lei é muito mais efetiva do que apenas uma diretriz que é dada pela sociedade por uma necessidade de mudança de comportamento. É outro patamar. E claro que a gente pensa logo, né, no primeiro momento, essa questão ambiental e que é muito importante e essencial até para a vida do ser humano, né, para a continuidade da existência do ser humano aqui nesse planeta. Mas também, quando se pega uma semana, então, para discutir, para falar sobre o assunto, me veio aqui que novos negócios podem surgir também. Né? Afinal de contas, tem a questão toda da cadeia produtiva e também a reversão dessa cadeia. Isso também pode mexer com a economia. Sem dúvida. Quando você fala de economia circular, você fala da reintrodução do produto, depois de usado, na cadeia produtiva como insumo. Não é? Essa nova visão de um modelo de sustentabilidade para o setor produtivo é o futuro. Nós não conseguimos fugir disso, né? Por dois motivos. Primeiro, porque a natureza não pode fornecer sempre a mesma quantidade de elementos para a construção de novos produtos. Então, a partir do momento que você coloca essa cadeia da economia circular em funcionamento, você poupa a natureza da retirada de elementos que são importantes para a sustentabilidade futura. E, por outro lado, a partir do momento que você trabalha esse processo, você livra ao meio ambiente do depósito de milhões e milhões de toneladas de resíduos, né? Que vão ficar aí dispostos em áreas como lixo e inviabilizando essas áreas para outras atividades, né? Então, você tem aí uma importância em dois aspectos e também isso traz para a sociedade, essa implementação, a consciência de que é preciso usar da tecnologia, né? Usar os avanços científicos que facilitam a nossa vida com uma série de elementos eletrônicos, mas que esse uso deve ser feito de uma forma responsável, não é? De forma a usar a tecnologia para proteger o meio ambiente. Então, é muito importante que a inovação, que o avanço científico, que essa perspectiva de maior conforto na nossa sociedade seja acompanhada por um modus vivendi mais civilizado, que é promover o descarte dos materiais e a reutilização dos materiais numa premissa de sustentabilidade, para garantir um futuro melhor para as pessoas e para o planeta. Bom, quero agradecer então a participação hoje aqui conosco de Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Nós falamos então do projeto de lei que tem o número 798 de 2021, que cria então uma semana de conscientização e orientação sobre a reciclagem e descarte de produtos eletrônicos no estado de São Paulo. Muito obrigado pelas suas informações e um ótimo dia. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.